Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos. Muito obrigado pela atenção e vamos pro vídeo. Dosimetria. Deixa eu chamar Carlo Cauti. Boa noite, seja bem-vindo direto de Porto Alegre. O Cauti foi cobrir aí o Fórum da Liberdade, daqui a pouquinho ele traz mais informações pra gente. Cauti, agora falando aí sobre essa sabatina de Jorge Messias, a nossa repórter Berenice Leite estava na Assembleia da Bahia também para cobrir a homenagem ao Clezão, que morreu na prisão, ele que foi preso por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. E a gente traz essa informação, Cauti, que Davi Alcolumbre marcou a análise dos vetos do PL da dosimetria um dia depois da sabatina de Jorge Messias na CCJ. Então, a sabatina será no dia 29 de abril e a análise do veto do PL da dosimetria será no dia seguinte, no dia 30 de abril. Cauti, aí algumas coincidências, né, para a gente analisar politicamente esse xadrez e o agendamento dessas duas datas. Boa noite. Nunca é coincidência no Senado com Davi Alcolumbre. Boa noite Paula, boa noite Marina, boa noite Piotto, boa noite Consta, boa noite ao nosso público. Estamos aqui em Porto Alegre, então já peço perdão pelo áudio, mas está acontecendo agora a premiação do nosso André Marcília, justamente nesse momento. Está todo mundo de pé aplaudindo ele, então o barulho está aí um pouco forte. Mas falando agora sobre esta, vamos dizer assim, tentativa do Davi Alcolumbre de forçar a barra, de forçar a mão dos senadores, esse do ut des, como se fala em latim, você me vota isso em troca do outro, né? Você me vota um Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal em troca do voto do veto. A ver se os senadores da República vão aceitar, né, esse tipo de negociata. Lembrando que Jorge Messias precisa de 17 votos na CCJ, se não me engano, temos 10 que já se manifestaram a favor, 6 contra e 11 indecisos. E depois disso, precisa de 41 votos no Senado Federal. Até o momento não tem ainda certeza de um número de votos adequados suficientes para aprovar a sabatina de Jorge Messias. Tomara que essa sabatina seja um pouco menos indigna, né, menos vergonhosa do que a sabatina que eu mesmo presenciei lá no Senado Federal, quando o Flávio Dino e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foram sabatinados de forma, francamente, absolutamente inadequada, para usar um termo elegante, por parte de nossos senadores. Eu me lembro perguntas absolutamente ínfimas em termos de qualidade, de peso, em tentativa de colocar em dificuldade o Flávio Dino e o Gonet. E, ao mesmo tempo, eu espero que os eleitores se lembrem dos senadores que votaram ou votarão a favor do Jorge Messias no STF, porque lembramos que há senadores que no passado e ainda hoje se recusam a dizer se votaram a favor ou contra o Flávio Dino. Um deles é o Sérgio Moro. Temos também senadores da direita que já manifestaram seu voto a favor do Jorge Messias. Um deles é o Ciro Nogueira, que vai para a tentativa de reeleição lá no Piauí, e, portanto, é dever do eleitorado se lembrar destas posições, caso o Messias seja aprovado, desse dano que esses senadores vão fazer para a República. E lembramos também que, considerando o histórico do Messias, como justamente a Marina, o Consta e o Piotto já falaram, o Senado Federal tem o dever de rejeitar esta nomeação absolutamente imprópria, pela ausência de notável saber jurídico de Jorge Messias e pelo histórico também de garoto de recados, de office boy da Dilma e do Lula, e também de censor geral da República. Marina, atualização importante sobre a análise desse veto, 3 meses depois do presidente Lula vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria. Então, Davi Alcolumbre, enfim, depois de 3 meses, vai marcar a primeira sessão conjunta do ano de 2026. É preciso deixar isso registrado e aí, então, esse PL, os vetos serão analisados pelos parlamentares.
Pois é, o veto macabro, né, de Lula, porque ele fez isso exatamente no dia 8 de janeiro, né? Ele fez questão de usar essa data. Lula, que falou tanto da pacificação do país, né? Inacreditável, usa isso nessa prisão desses inocentes. Eu estava vendo aqui, Paula, a Berê, né, lá na homenagem feita ao Clesão, eu lembrei do documentário que a Oeste fez aqui, que eu produzi dos manifestantes do 8 de janeiro, e uma das coisas mais marcantes para mim foi exatamente o depoimento dos familiares do Clesão, dizendo que no dia, né, do seu enterro eles usaram a mesma camiseta que eles mandaram fazer quando tinham certeza que ele seria solto depois do parecer da PGR, parecer que ficou engavetado por Alexandre de Moraes e o que acabou levando à morte do Clesão. Então, todos eles têm sangue nas mãos. Aliás, o Messias, né, agora voltou a viralizar um vídeo dele em que ele fala na entrevista, ele, né, ali com toda pompa e circunstância, ele se gaba literalmente de ter sido ele quem pediu a prisão desses manifestantes, que lá na hora foi ele que foi até o ministro Alexandre de Moraes para pedir a prisão desses manifestantes. Então, aquela emboscada, né, vamos lembrar que quase 2.000 pessoas foram presas no dia seguinte no QG ali do Exército. Então, pessoas tinham ali vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo, gente que nunca pisou na esplanada e que foi presa. Então, assim, é inacreditável. Não só o sangue dele, né? A gente acabou de ver a morte também de um exilado, José Éder, também um adestrador de animais que morreu também exilado na Argentina. Então, é isso, é esse o veto que o Lula fez questão de dar no dia 8 de janeiro, exatamente quando se completou 3 anos desse absurdo. E agora, finalmente, vai ter essa votação, ao que tudo indica, já tem maioria, né, para derrubar esse veto. Agora, é inacreditável que ele tem o poder de segurar isso. Gente, isso é a primeira coisa que precisa mudar no próximo, né, turno legislativo. Os parlamentares, eles têm que alterar isso. Não é possível que um presidente de uma casa tenha tamanho poder a ponto do Alcolumbre dizer: nem com 81 assinaturas eu não pauto um impeachment de ministro do Supremo. Como assim? Então quer dizer que tem ampla maioria para derrubar um veto presidencial? O parlamento já aprovou, né? Agora tem a maioria para derrubar o veto e ele não pauta e ele pode segurar. A mesma coisa vale para impeachment de ministro supremo e o que quer que seja. Então é um absurdo. Mesmo se você for pensar, a sabatina, porque realmente a gente torce para que não exista a sabatina do Messias, mas está certo isso ficar concentrado no poder de uma pessoa decidir se vai ou não indicar? Imagina só, a gente vai ter 3 indicações para o próximo presidente, né, de ministros do Supremo. Imagina só se um presidente lá da casa decide que não vai pautar nenhuma, vai esperar o próximo. Agora pode isso também? Então a gente chegou nesse absurdo, que é isso, ele podia passar aí até as eleições sem ter nenhuma sessão do Congresso e tá tudo bem. Então isso precisa realmente mudar urgentemente. Dito isso, voltando à dosimetria, esperamos que isso passe. Parece que nessas negociações ali estava tudo envolvido, né? Que ele conversou com as lideranças e que foi discutido tanto a questão da sabatina do Messias quanto a questão da dosimetria e também a CPMI do Banco Master. Então agora já sabemos aí, né? Tanto a sabatina do Messias quanto a dosimetria. Ficamos no aguardo para saber se a gente vai ter alguma boa surpresa em relação à CPMI. Esses 2 itens foram destravados, então, sabatina e PL da dosimetria. Resta saber o que eles farão em relação à instalação de uma CPI para investigar o Master. Consta, só para a gente lembrar a votação, né, em relação ao PL da dosimetria, na Câmara dos Deputados, 291 votos favoráveis, no Senado, 48 votos. Então, é muito provável que tenha ali o ambiente favorável à derrubada do veto integral do presidente Lula em relação a esse projeto. E, claro, todos ali têm uma urgência, né? A Marina trouxe alguns casos, a gente falou do Clesão, tem a Débora do Batom, que segue em prisão domiciliar, foi condenada a 14 anos, e outros tantos casos envolvendo o 8 de janeiro. Pois é um absurdo realmente, como disse a Marina, o presidente do Senado ter esse poder todo, né, de postergar aquilo que a imensa maioria já mostrou que quer derrubar, né, o veto do Lula quanto ao PL da dosimetria. Nós temos aqui que dar mérito ao deputado Nicolas Ferreira,
né? Ele gravou um vídeo cobrando o Alcolumbre que chegou a mais de 100 milhões de visualizações. Isso é muita pressão. Depois ele teve tete a tete com o senador e cobrou olho no olho, inclusive levando alguns dos familiares desses presos do 8 de janeiro. Então ele teve mérito nisso, né? Claro que ele não fez sozinho, mas ele teve muito mérito. E por falar no Nicolas, deixa eu só consertar o que eu disse, porque eu me enganei falando que o Novo tinha instituído que era preciso expor essa questão do voto do Messias, e o Nicolas pediu o mesmo para o PL, mas era sobre impeachment do ministro nas eleições. É claro que acaba servindo para o mesmo propósito, né? Quem quer aprovar um impeachment para figuras como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, obviamente quer vetar alguém como Messias por motivos muito similares no Supremo. Tá, então a gente tem de aguardar essa dobradinha, Piotr, para a semana ali do dia 29 e 30 de abril, quando vamos decidir aí, o Senado, o Parlamento vai decidir a respeito da sabatina de Messias e o PL da dosimetria. Agora, por que é preciso esperar tanto tempo para analisar o PL da dosimetria, que já deveria ter sido... Conexão Correio no Povo. Pessoal, lembrando que todos os créditos desse vídeo vai para o canal aí da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. É muito importante também que você aí deixe o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Okay? Bom dia, boa tarde, oi. Vai estar ajudando demais. Pessoal, vamos aqui do povo. CNJ, CNMP aprovam novos penduracalhos para juízes e membros do MP. STF havia determinado a extinção de benefícios ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, aprovaram nesta quinta-feira, dia 9, uma resolução conjunta para regulamentar os pagamentos de penduricários a juízes e membros do Ministério Público. A regulamentação cumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, que no mês passado limitou o pagamento dos penduricários, que são os benefícios concedidos a servidores públicos que assinaram salário não cumpre o teto remuneratório constitucional de R$ 46.300. Ao Conselho deveriam conseguir decisão da Corte que ficou quais benefícios podem ser pagos. Contudo, o CNJ e o CNMP aprovaram pagamentos de auxílio moradia, gratificação, proteção à primeira infância e à maternidade. Pela decisão do STF, auxílios moradia, natalidade e creche deveriam ser extintos. A resolução conjunta também validou a autorização para pagamento de lideranças remuneratória para cursos no exterior e gratificação por cargo de curso ou concurso que foram concedidas até o dia 30 de março, na qual a alta do julgamento do Supremo foi publicada. Os dois benefícios também deveriam ser cortados após a decisão do STF. Julgamento no dia 25 de março, por unanimidade, o ministro do Supremo decidiu que as indenizações adicionais, gratificações, auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos ministros do STF, que tem o teto como referências de equivalente a 46.300 mil, 46 a 300 reais.
Dessa forma, os juízes, promotores e procuradores poderão ganhar pelo menos R$ 62 mil mensais, somando o teto de 16 mil em penduricários. No final da carreira, o salário poderá chegar a 78,8 mil, com pagamentos de auxílios por tempo de serviço, que também foi limitado a 35% do teto. As restrições CNJ informou que os pagamentos de auxílio moradia valem somente para magistrados que estão em cargos de assessoramento em tribunais e não estão em sua votação original.